Isso. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, vocês que chegaram depois da nossa saudação inicial, nós queremos compartilhar com vocês hoje o seguinte tema: segredos para se ter uma vida abundante. Não basta estar vivo, é preciso ter a consciência que Deus nos deu uma vida não para vivermos infelizes, tristes, deprimidos, angustiados, não. Deus nos deu uma vida para vivermos felizes, termos uma vida abundante. E Ele nos deu o Espírito Santo para morar, para habitar, para estar conosco, justamente para nos dar essa felicidade, essa paz. O mundo está numa situação caótica, terrível, mas os filhos de Deus têm uma vida abundante. E ter vida, o que é ter vida abundante? Quais seriam os segredos para se ter uma vida abundante? É isso que gostaríamos de compartilhar com vocês. Eu quero convidar todos vocês para abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos juntamente com todos os Teus filhos neste culto online, para poder ministrar a Tua palavra mais uma vez aos corações. Que o Teu Espírito continue falando de uma forma poderosa para nós, que de fato possamos ter vida abundante, Senhor, na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória seja dado ao nosso Deus. Tem chegado Felipe. Deus abençoe Felipe. Emanuela. Deus abençoe minha filha. Emanuela. Deus. Fábio. Um abraço, Fábio. Um abraço para a irmã Francisca. Para o diácono Narciso. Sinto muita saudade de vocês. Tá bom? Diz aí para seus pais, diácono Narciso, irmã Francisca, sinto muita saudade deles. Sei que é preciso esse momento de quarentena, mas que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Mas vamos lá. Ter uma vida abundante, em todos os sentidos, é o desejo de todos nós, não é verdade? Todos nós queremos ter uma vida abundante. O próprio Jesus disse algo sobre isso que acabamos de ler. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Alguns erroneamente creem que a vida abundante seja algo relacionado apenas com os bens materiais que possamos ter. Que vida abundante é ser rico, é ter muitas posses. Não. O que seria, então, ter uma vida abundante ou viver abundantemente? Esse é o achar que ter vida abundante
apenas com posses de bens, seria um conceito muito mesquinho, seria um conceito muito pequeno que temos. Pois sabemos que bens materiais não fazem pessoas terem vida abundante. A abundância vem de dentro do nosso coração e é uma ação de Deus de dentro para fora. E isso é que nos motiva também para fazermos a nossa parte e colher uma vida abundante. É uma cooperação com Deus. Sendo assim, temos algo a fazer para se ter uma vida abundante. Muitas pessoas esperam apenas de Deus, uma ação apenas de Deus para se ter uma vida abundante. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, nesta noite, neste breve estudo, 7 segredos para se ter uma vida abundante. Repetindo, 7 segredos para se ter uma vida abundante. E com isso eu quero dizer que muitos dos nossos fracassos, muitas das nossas infelicidades é causada por não observarmos alguns desses princípios, alguns desses segredos que eu quero compartilhar com vocês na noite desse dia. E com isso eu quero dizer que muitas vezes deixamos de ter uma vida abundante porque ficamos esperando só a parte de Deus. Deus, irmãos, sempre fará a parte dele. Deus nunca se omitirá daquilo que ele prometeu, dos seus cuidados, do seu amor, da sua remanência, da sua misericórdia, da sua bondade, porque isso já está ligado ao seu caráter. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas se Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e se ele é todo poderoso, e se somos filhos amados, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, por que muitas vezes nós acabamos passando por alguns infortúnios e muitas vezes perdemos até o prazer pela vida e não enxergamos a vida como uma vida abundante, justamente porque não observamos esses segredos que eu quero compartilhar com vocês agora. Primeiro segredo que é muito importante, que depende de nós, é aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16. Alegrem sempre. Alegrem-se sempre. A alegria é um dos principais segredos para a vida abundante. Isso porque a alegria atua de forma muito poderosa em nosso interior. É muito importante, tanto é que das virtudes do fruto do Espírito que nós ministramos aqui na última sexta-feira passada, nós ministramos sobre as novas virtudes do fruto do Espírito. E uma dessas 9 virtudes justamente é a alegria. Veja como é tão importante a alegria para o coração do homem. Em Provérbios diz que a alegria da alma formoseia o rosto. Ou seja, as nossas expressões faciais justamente refletem o que estamos sentindo na nossa alma. E precisamos nos atentar que a nossa alma precisa de alegria. E como ter alegria, né? Isso porque a alegria atua de uma forma muito poderosa em nosso interior, fazendo com que isso se reflita por todas as áreas da nossa vida. O sábio observou isso muito bem quando disse que o coração alegre aformoseia o rosto. Está lá no capítulo 15, no versículo 13 de Provérbios. Para vocês terem ideia, a alegria é
tão poderosa que pode, a alegria é tão poderosa que pode até funcionar como cura para muitas de nossas dores. Isso também o sábio observou lá em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 22, quando ele diz que o coração alegre é um bom remédio. Por isso, Deus orienta em sua palavra que busquemos sempre a alegria, buscamos sempre a alegria, pois ela é fundamental para se ter uma vida feliz e abundante. Então, se você quer ter uma vida abundante, alegre-se sempre, encontre sempre motivos para sentir alegria, comece a enxergar a vida com outro ângulo. De repente, você não sente alegria, ou você não sorri, ou você não tem um contentamento, porque não enxerga a vida do ângulo que Deus quer que você enxergue. Uma das grandes formas de termos um coração alegre é não sermos ingratos, pessimistas. Então isso eu vou falar mais à frente. É você conseguir enxergar as positividades da vida, as possibilidades da vida, os potenciais que a vida nos proporciona, e não somente os fracassos, as derrotas, as dificuldades, as aflições. Isso tudo também são passageiros. Então precisamos olhar para a vida por um outro ângulo. Então o primeiro segredo para se ter uma vida abundante é procurar alegria, procurar sempre estar alegre. Segundo segredo para se ter uma vida abundante, orar sempre. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, diz que a oração também é um segredo poderosíssimo para se ter uma vida abundante. Isso porque a oração, ela nos conecta de uma forma muito poderosa e única com o nosso Criador. Deus é chamado na Bíblia de Todo-Poderoso, de Criador de todas as coisas. Porém, de forma surpreendente, nos dá abertura para falarmos com Ele. Embora Deus seja transcendente, diríamos assim, né? Poderosíssimo, o Todo-Poderoso, né? O Deus Criador de todo o universo, mas Ele tem também um atributo que é muito importante, que eu diria que, ai de nós, se não fosse esse atributo que Deus tem, que é a sua emanência. Ao passo que Deus é transcendente, Ele também é emanente. E a emanência de Deus é aquela disposição desse próprio Deus de se tornar conhecido, de se aproximar da sua criatura, de querer comunhão com a sua criatura. E uma das maneiras, uma das formas de nos aproximarmos dele, de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de nos achegarmos a Deus, é através da oração. A oração, ela não deve ser um recurso, um expediente apenas para solicitações, para pedido. A oração, ela não pode ser vista por nós, servos de Deus, como um caixa eletrônico, que enfiamos ali, inserimos um cartão e digitamos uma senha e sai imediatamente o dinheiro. Não. Até o caixa eletrônico, para que saia dinheiro, nós precisamos ter crédito. Então, não podemos ver a oração como um instrumento de toma lá da cá. Não, nós precisamos ter crédito na nossa conta bancária espiritual. Nós devemos usar a oração não só para pedir, mas para buscar comunhão com Deus. A oração é um grande instrumento que o Senhor Jesus nos ensinou para nos aproximar, para receber esta emanência de Deus, que Ele mesmo quer que nos aproximemos dele, quer que o conhecemos. Pastor Isaías Gomes,
um grande abraço para o senhor. É uma honra ter o senhor conosco neste culto. Deus abençoe o senhor, meu grande mestre, pastor Isaías. Me sinto honrado do senhor participando conosco aqui. O salmista percebeu a grandeza dessa possibilidade e a usava muito, que é a oração. Principalmente naqueles momentos que tinham potencial de tirar a sua paz. Ele reconhecia a Deus, ou seja, ele recorria a Deus. Veja o que diz o livro dos Salmos, no capítulo 34, no verso 6. Que coisa linda! Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Portanto, primeiro segredo para se ter uma vida abundante, repetindo, se alegrar sempre. Segundo, orar sempre. Então, pela oração, sempre nós estaremos próximos de Deus, com mais comunhão com Deus. E se Deus é um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus de vida, quanto mais perto dele estivermos, mais vida abundante teremos. E uma das formas de se buscar ter uma vida abundante é ter uma vida de oração. Portanto, se você é uma pessoa que não tem uma vida de oração, não tem costume de orar, se você, ou quem sabe até, não aprendeu a orar ainda, não sabe orar, a sua oração, como eu falei anteriormente, é como inserir um cartão, um caixa eletrônico, que você dobra o seu joelho apenas para pedir, pedir e pedir, mas pedir para bens materiais, saúde para os seus familiares, etc. Mas é mais importante você entender que a oração também, ou diríamos que é o maior instrumento de você se aproximar de Deus, buscar comunhão com Ele, tirar longo período buscando comunhão com Ele, pedindo menos e buscando mais, pedindo menos, se aproximando mais, pedir menos e adorar mais. Me faz lembrar, e foi até um texto que o evangelista Lenilson leu na última quarta-feira em nosso culto, sobre aquela mulher Fenícia que saiu correndo, gritando atrás do Senhor Jesus Cristo, buscando socorro para a sua filha que estava endemoniada em casa. E ela gritava, e o Senhor Jesus não lhe dava ouvido. E os discípulos já estavam se irritando com aquela situação. Senhor, manda essa mulher embora. Ela está gritando, ela está te importunando, ela está atrás do Senhor. Mas a Bíblia diz que teve uma hora que ela parou e adorou o Senhor. Quando ela adorou o Senhor voltou as suas atenções para aquela mulher. E aí ela fez um pedido ao Senhor. E o Senhor testou a fé daquela mulher, dizendo que ele tinha vindo para a casa de Israel. E não era legal deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas veja a disposição de humilhação daquela mulher. O quanto aquela mulher reconhecia a sua fragilidade, a sua incapacidade, o seu estado humano e a dependência de Deus. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não importa se o Senhor vai me tirar do pão que está em cima da mesa ou das migalhas que vai cair. O que é importante, Senhor, é que o Senhor pode e tem condição de me fazer feliz e me dar uma vida abundante. E o Senhor, grande é tua fé, mulher. Vai, o demônio já saiu. Seja feliz. E é isso que o Senhor quer. Ore sempre. Seja alegre sempre. Ore sempre. Terceiro segredo para se ter uma vida abundante. Seja sempre agradecido. Eu conheço pessoas que nunca conseguem enxergar as coisas boas da vida. Sempre está reclamando, sempre querendo mais, sempre querendo mais. Nunca.
como a Bíblia fala, que o seu ventre é o seu Deus. Porque são tipo de pessoas que ganham, recebem, têm, e quanto mais têm, mais querem ter, e nunca têm um coração agradecido. São pessoas que estão inquietas, um espírito inquieto, uma alma inquieta. E isso lhe traz sofrimento, isso lhe traz perda de sono, isso não deixa a pessoa infeliz. Por isso que a Bíblia diz, seja sempre agradecido. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, o apóstolo Paulo fez essa recomendação aos nossos irmãos de Tessalônica, dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem gosta de pessoa ingrata? Ninguém gosta de pessoas ingratas. Talvez a ingratidão seja a atitude que mais odiamos nas pessoas. Nós nos sentimos traídos, nos sentimos muito mal quando fazemos algo de bom para uma pessoa e ela demonstra sentimentos ou atitudes ingratas para conosco, né? E isso porque ingratos, as pessoas ingratas, não têm a capacidade de observar e reconhecer as coisas boas que recebe dos outros. Deus nos orientou a usarmos esse importante segredo para termos uma vida abundante. O que é? Ser agradecido. Quer ter uma vida abundante? Seja agradecida. Comece a agradecer pelo que tem. Não reclame da vida que você tem, do esposo que você tem, da esposa que você tem, dos filhos que você tem, da casa que você tem, do carro que você tem, do emprego que você tem, da igreja que você pertence, dos irmãos que você tem. Seja agradecido, comece a enxergar as coisas boas da vida e não só as coisas ruins. Não enxergue somente os defeitos das pessoas, mas preste mais atenção nas virtudes. Todos nós temos virtudes e defeitos. Agora, tudo depende daquilo que queremos explorar. Vamos explorar, vamos enxergar melhor as virtudes ou os defeitos das pessoas. A gratidão torna a vida mais abundante. Por quê? Porque ela nos faz enxergar a vida de forma diferente. Há pessoas que não acham motivos para agradecer a Deus ou as pessoas. Eu já conheci pessoas que diziam, se eu não trabalhar, se eu não correr atrás, Deus não vai me dar nada. Eu não dependo de Deus para nada. São pessoas mal agradecidas. O agradecimento, ou seja, o agradecido enxerga motivos aos montes e é muito feliz por isso, por enxergar tantas coisas que lhe são feitas, mesmo sem o merecimento. O agradecido, ele é um eterno adorador, pois vê e reconhece Deus agindo com abundância em pequenas e grandes coisas. Eu vejo uma pessoa muitas vezes, uma pessoa que tem dificuldade de contribuir com a obra, uma pessoa que tem dificuldade de se doar para a obra, uma pessoa que tem dificuldade de servir a Deus de forma abundante, uma pessoa que não tem um coração agradecido. Ela não consegue enxergar um motivo para fazer algo de importante, algo grandioso na obra de Deus, porque ela não consegue enxergar a grandiosidade, o valor que tem a salvação que ela recebeu de graça. Por ela ter recebido de graça, pela bondade e misericórdia de Deus, não consegue imaginar o quanto ela é devedora de Deus e o quanto ela poderia estar se dedicando na obra de Deus, mesmo assim, sempre estaria devendo. Mas o mínimo que essa pessoa poderia fazer é demonstrar o mínimo de gratidão por toda a bondade e misericórdia que Deus lhe deu. Então, o primeiro segredo que eu falei foi
ser sempre alegre. Segundo, orar sempre. Terceiro, ser sempre agradecido. Quarto segredo, para se ter uma vida abundante, ouça sempre a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: não extingueis o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Aqueles que desejam ter uma vida abundante precisam saber que não existe vida abundante longe da prática daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Muitas pessoas apagam, extinguem, atrapalham a ação de Deus em suas vidas pelo fato de não prestar atenção na voz de Deus. Na última segunda-feira, eu tive uma live com um grupo de jovens e o tema foi como ouvir a voz de Deus. Deus sempre fala, Deus sempre está falando, mas uma das coisas que eu disse naquela ocasião, e eu não sei se tem alguém presente que estava naquela reunião, é que uma das maneiras para nós conseguirmos ouvir a voz de Deus é abaixarmos o volume. Abaixarmos o volume das coisas que estão em nossa volta, que nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Deus sempre continuará falando e o adversário jamais poderá calar a voz de Deus. O adversário jamais poderá abaixar a voz de Deus. Mas para que nós não venhamos escutar a voz de Deus, o que ele faz? Ele aumenta o volume das coisas ruins que estão em nossa volta, de forma que não consigamos ouvir a voz de Deus plenamente. Desta forma, nós precisamos parar um pouco do que estamos fazendo, da forma que estamos fazendo, da forma que estamos servindo, da forma que estamos orando, da forma que estamos adorando. Isso significa abaixar o volume, de forma que consigamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós falamos muito, irmão. Nós falamos muito. Queremos, muitas vezes, nós dizemos, mas eu orei ao Senhor. Tá bom, você orou, você falou com Deus. E o que foi que ele disse? Qual foi a resposta dele? O mais importante não é o que você falou para Deus, e sim o que Deus quer falar para você. Muitas pessoas apagam, extinguem a voz do Espírito Santo na sua vida, né? Não sejamos como aqueles escribas e fariseus da época de Estevão, que Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão era tão cheio do Espírito Santo que quando ele estava falando ali para aqueles homens, tá? Estevão, quando ele estava falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia fala que o seu rosto brilhava como o sol. Brilhava como o sol. Eu digo, como de um anjo, como um anjo. Mas o que fizeram aqueles escribas e fariseus? Rangiam os dentes de ódio. E ele disse assim: vocês que são incircuncisos de coração, de ouvidos, que resistis ao Espírito Santo. É triste quando o homem resiste à voz do Espírito Santo. E quantas pessoas estão resistindo à voz do Espírito Santo? Não tem uma vida abundante aquele que não ouve Deus. Não pode ter uma vida abundante aquele que não obedece à voz de Deus. Como saberemos andar pelos caminhos mais abundantes da vida, em todas as áreas, se não pararmos e não atentarmos para a voz de Deus e para a vontade dele? Quando não fazemos isso, nós corremos o risco de entrar pelo que a Bíblia chama de caminhos de morte.
E em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 25, diz que caminhos de morte, né? Há caminhos que parecem direito a um homem, mas afinal são caminhos de morte. Portanto, precisamos dar ouvido à voz de Deus. Não é à toa que, em 7 ocasiões, quando o Senhor Jesus determinou que João escrevesse aquelas cartas, aquelas igrejas da Ásia, ele sempre dizia, ao final da carta, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu falei que o primeiro segredo para se ter uma vida abundante é ser sempre alegre. Segundo, sempre orar. Terceiro, ser sempre agradecido. Quarto, ouvir sempre a voz de Deus. E quinto, valorizar a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 20, vocês vejam que eu estou citando muito Tessalonicenses, o quanto Paulo recomenda aos nossos irmãos de Tessalônica. Por isso que eu recomendo a vocês que leiam a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, principalmente 1 Tessalonicenses. No capítulo 5, nesse último capítulo, Paulo aqui, ele dá importantes recomendações para se ter uma vida abundante. E aqui no versículo 20 ele diz, não desprezeis as profecias. Vivemos hoje em um mundo que desvaloriza a palavra de Deus e não a considera com o devido valor que ela merece. Aquele, porém, que deseja uma vida abundante deve ter uma total atenção para a palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é o nosso manual de vida, manual de felicidade, manual de conduta, é o nosso manual de ética, é a nossa Bíblia Sagrada. É através dela que nós aprendemos a verdade e uma série de outros preceitos que nos guiarão a uma vida que agrada a Deus e, portanto, uma abundante vida. Não é à toa que o salmista declarou algo incrível sobre a palavra de Deus, lá no capítulo, no número 119, no verso 105, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje nós vemos tantas mensagens de autoajuda, mensagens que as pessoas ficam buscando para satisfazer seu próprio ego, mas é muito importante darmos ouvido à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não estão valorizando mais a palavra de Deus. Ela que fala sobre Jesus Cristo, sobre a salvação e outras coisas imprescindíveis para se ter uma vida abundante. Quer ter uma vida abundante? Valorize a palavra de Deus. Sexto segredo para se ter uma vida abundante. Retenha sempre as coisas boas. Repetindo, retenha sempre as coisas boas. Ainda sobre Tessalonicenses, no versículo 22, diz assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Irmã Maria Gama, beijo para o Benaia. Deus abençoe, Benaia. Benaia está mandando um abraço aí, mandando a paz para o pastor. Deus abençoe, Benaia. Saudade de você, hein? Vamos lá. Aquele que deseja uma vida abundante precisará aprender a ajudar aquilo que lhe é apresentado nas diversas áreas da vida e separar o joio do trigo. Isso porque todos os dias nós somos bombardeados com uma série de coisas que nem sempre nos trarão
uma vida abundante. O que fará parte da nossa vida e o que não fará parte? Precisamos separar. É o que nós falamos, retenha sempre as boas coisas. Nós precisamos, na nossa vida, carregar duas sacolas, uma com um fundo e uma sem fundo. As coisas boas nós devemos reter, e o que não é, jogar fora. Eu me lembro de uma palavra que eu aprendi com um grande professor meu, que eu considero, de ministério, é o pastor Isaías Coimbra. E se um dia essa mensagem chegar a ele, e fica aqui um abraço para ele. E ele dizia sempre dizia para mim uma coisa: Miquéia, você precisa dar importância àquilo que é importante. Dê importância àquilo que é importante. Aquilo que não é importante, jogue fora. Então nós precisamos guardar essas coisas boas, né? Retém as coisas boas. E a Bíblia diz: retém o que é bom. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Devemos cultivar a arte do julgamento correto, retendo sempre aquilo que nos trará crescimento e de alguma forma vai glorificar ao nosso Deus. Quantas pessoas estão infelizes hoje, estão tristes, desanimadas, não querem mais caminhar, até desistiram da caminhada porque ouviram uma palavra ruim, porque alguém lhe trouxe uma palavra de desânimo, uma crítica destrutiva, algo ruim, e essa pessoa guardou mágoa, guardou ressentimento. Isso está lhe destruindo, fazendo mal. Joga isso fora. Isso está atrapalhando a sua felicidade. Isso está atrapalhando o seu bem. Retém o que é bom e joga fora o que é ruim. Porque guardar aquilo que não presta não vai nos trazer felicidade. Guardar aquilo que não serve não vai nos trazer uma vida abundante. Vida abundante é uma vida feliz, uma vida tranquila. E para isso você tem que eliminar, porque na nossa vida a gente não recebe só as coisas boas. Na nossa vida a gente não vai ouvir somente coisas boas. Nós ouvimos coisas boas, mas também vamos ouvir muitas coisas ruins. As pessoas podem nos retribuir com muitas coisas boas, mas também nos trazer grande sofrimento e coisas ruins. Mas o que devemos fazer? Guardar, ficar remoendo, carregar conosco por toda a vida ressentimentos, mágoas? Não, libere, joga na sacola furada, que não tem fundo. E aí você vai ter aquela paz, aquela tranquilidade, ter uma vida de paz, uma vida feliz. Tá? Aquilo que é bom deve ser acumulado, guardado, e aquilo que é mal deve ser eliminado, deve ser desprezado. Por último, eu quero compartilhar com vocês o 7º segredo para se ter uma vida abundante. É afastar-se sempre do mal. Mas, infelizmente, a gente vê tantas pessoas que sabem que o mal está ali, sabem que o mal está próximo, sabem que o mal está ao derredor, mas em vez de se afastar, em vez de de caminhar para longe do mal, não, vai de encontro ao mal, vai se aproximando do mal. E aí, meus queridos, veja o que o versículo 22 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses diz: abstende-vos de toda forma do mal. Ou seja, eu tenho que pedir discernimento a Deus, sabedoria a Deus, e isso é importante no expediente da oração, pedirmos sempre sabedoria a Deus. Senhor, me dê sabedoria, me guarda, me dê inteligência, para que eu possa me desviar do mal. E tanto é que na oração modelo, na oração dominical, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou a orar pedindo a Deus: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai do mal. Sabemos que o mal não traz em si nenhuma abundância. Pelo contrário, o mal está em oposição a tudo que é bom. Aquele que deseja ter uma vida feliz,
uma vida abundante, terá de aprender a afastar-se de qualquer forma do mal. Então, se alguém está lhe convidando, se alguém está te trazendo ou te oferecendo algo que você sabe que não é lícito, não é legal, não é bom, é reprovável, você precisa se afastar, você precisa ir para longe dessas coisas, porque certamente se você abraçar essas pseudos oportunidades, ela lhes fará mal e te impedirá de ter uma vida feliz, uma vida abundante. Aquele que deseja uma vida abundante terá de aprender a afastar-se do mal. Isso não é fácil, já que a nossa sociedade, infelizmente, aceita diversos males como normais e nossa própria carne também é inclinada, infelizmente, a procurar o mal. Porém, sabemos que o servo verdadeiro de Deus, aquele que serve verdadeiramente a Deus, se pauta pela palavra de Deus. E essa pessoa deve resistir firmemente aos males colocados diante dele, às oportunidades que são colocadas diante de nós, que certamente nos trará grande mal. Quem aceita as formas como o mal atua e abraça, nunca conseguirá ter uma vida abundante. Mas aquele que se afasta do mal, certamente terá uma vida abundante. Chegando ao final dessa mensagem, concluímos para os irmãos lembrando, para se ter uma vida abundante, seja sempre alegre. Não esqueça, ore sempre, porque é uma forma de obtermos comunhão plena com aquele que sempre pode nos dar felicidade. Terceiro, seja sempre agradecido. Quarto, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Mais importante do que falar é ouvir a voz de Deus. Que valorize a palavra de Deus. Dê valor à palavra de Deus. A importância que ela tem. Qual a importância da palavra de Deus para a sua vida? Qual a importância da palavra de Deus para o seu viver diário? É muito importante que você dê valor à palavra de Deus para que você tenha uma vida abundante. Sexto, retenha sempre as coisas boas. Não se esqueçam. Não se esqueça desses conselhos. Dê importância àquilo que é importante, àquilo que é bom, àquilo que pode realmente lhe trazer felicidade. Jogue fora toda mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que certamente está impedindo de você ter uma vida feliz. E por último, afasta-se sempre do mal. O mal sempre está nos rodeando. O mal sempre quer nos dominar. Nós precisamos dominá-lo, como o Senhor aconselhou a Caim. Caim, o mal, ele está te rodeando. Caim, o mal, ele está querendo te dominar. Mas eu te aconselho, Caim, a dominá-lo. Porque se você não dominá-lo, já era. Ele vai te dominar. Mas Deus nos dá a condição de dominar o mal e de nos afastarmos do mal. Logo, concluímos que para se ter uma vida feliz, para se ter uma vida abundante, não depende somente das ações de Deus, mas também de algumas ações nossas. Nós podemos contribuir para se ter uma vida feliz ou não. Nós podemos contribuir para se ter uma vida abundante ou não. Então, repetindo o que nós lemos em João, no capítulo 10, versículo 10, para finalizar essa mensagem. O ladrão, ele não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que Deus continue fortalecendo, ajudando
a cada um dos irmãos. Queremos finalizar essa parte da ministração com uma oração. E queremos, e desejamos, e oramos que você tenha uma vida feliz e uma vida abundante. Portanto, meus amados irmãos, olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Nosso querido Deus, bondoso Pai, somos gratos ao Senhor por esta palavra que o Senhor tem nos dado na noite deste dia. Que de fato possamos ter uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz. Repreende, Senhor, e neutralize e afaste de nós todo o mal e nos dê da tua graça, para que a cada dia possamos sorrir, nos alegrar, ter um coração agradecido, Senhor, e que possamos sempre buscar a tua presença em oração, que possamos sempre ouvir a tua voz e dar importância à tua palavra. Ó Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai, e que possamos a cada dia, Senhor, ó Deus, saber que o Senhor veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância, com alegria, com paz. Recebe, Senhor, a nossa gratidão na noite deste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a participação